Fala pessoal, começando mais um Quem Faz Pod, a volta do Quem Faz Pod depois de aproximadamente um mês. Um mês, Thiagão? Por aí, né? Quase isso. Ficou off aí, né? Ficou off. Mas estamos nos reestruturando, daqui a pouco temos novidades nas próximas semanas. O Thiagão que eu diga também, que agora nós temos uma voz de fundo, né? Eu tenho que começar a deixar o microfone aí, Thiagão. Vou deixar um aqui. Deixar o microfone aí, porque as vozes de fundo, né? As vozes da produção, eu acho maravilhoso. Mas voltando depois de algumas semanas, fico muito feliz, agora devidamente uniformizado, igual no outro episódio com o Gui, que veio aqui, equipe da Liga Universitária também, um grande abraço para a Liga Universitária. Hoje, parte 2 daquele nosso episódio, que vocês lembram que foi maluquice, foi muito legal. E eu dei alguns spoilers, né? Porque anunciar mesmo, eu anunciei na terça-feira. Mas no decorrer da semana eu fui postando alguns cortes, né? Dos dois convidados. Então, pô, muito legal. Queria agradecer novamente. Vocês já estão vendo aí na capa. Então, Pedro Filetti, de uma salva de palmas. Boa! Opa! Tô batendo palma pra mim mesmo, é isso? É lógico, amor próprio. É bom, isso é bom, na verdade. A gente tem que ter, né? Se a gente não tiver, quem que vai ter pela gente, na verdade? Com certeza. Pedro e Ingrid, muito obrigado mesmo por comparecerem novamente nessa entrevista maravilhosa. Fico feliz de voltar com o pé direito. A gente agradece muito, tá? Até porque é sempre uma oportunidade de falar nesse espaço que você dá pra gente. Agradeço a você, agradeço ao Thiago, né? Que recebeu a gente super bem também. E esse podcast que cresce bastante, né? E traz aí personalidades da região, né? E tem realmente feito a diferença aqui na região. Espero poder participar mais vezes. Espero que seja bacana pro pessoal que está assistindo, né, o podcast, que tirem as dúvidas, que gostem. Com toda certeza. Pô, já vou te falar que, de verdade, tá convidado para vir outras vezes. Opa! Eu tenho o costume, né, eu já fiz uns 3, 4 episódios temáticos, né, então já fiz episódio brincando sobre conselhos amorosos, episódios de vídeos engraçados e tal. Então a gente vai dando essa renovada e está convidado para vários episódios temáticos. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Bacana, já aceito. Porque em entrevista aqui, vocês que acompanham o nosso canal já conhecem na palma da mão os dois, né? Com toda certeza já é a segunda entrevista e poucos foram entrevistados 2 vezes. Então, opa, então eu tô me sentindo mais honrado ainda. Eu que sinto honrado de ter vocês 2 vezes no meu programa. Show. Ingrid, por favor, se apresente pro pessoal também. Boa tarde, eu sou a Ingrid, sou psicóloga clínica. Esse é o nosso segundo episódio, a parte 2. Foi um prazer estar aqui da primeira vez e é um prazer estar aqui agora também. Eu espero que a gente possa falar de várias coisas que vocês têm dúvidas, curiosidades, que seja bem legal. Com toda certeza. A gente tava animado pra vir aqui, viu? Pô, que bom, cara. Eu que tô animado pra receber vocês novamente. Eu falei pro Thiagão a semana inteira. Falei, olha quem vai vir, Thiagão, tal. E, pô, que bom. Então somos todos nós. Então, não, que bom. Animados. Então temos certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Certeza. Vamos pra cima. Antes de tudo, fazer as nossas perguntas, queria falar dos nossos patrocinadores. Acho que mereço essa explicação. É hora de faturar, é isso? É hora de faturar, porque já são 3 semanas sem fazer e já estão batendo na porta, né? Tá certo. Eu falei, vixe Maria, vai dar ruim. Não, mas hoje tu capricha já, né? Não, hoje eu capricho com toda certeza, né? Escola Fortec, que nós venho fazer alguns vídeos no Instagram, cara, muito legal. É uma escola que vem crescendo muito, escola técnica. Tem ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, curso técnico para quem quiser melhorar o seu currículo. Fortec tem um nome, né? E tem um tempão também, né? Muito tempo, já são 41 anos. É muito tempo, 41 anos, então... Se juntar, acho que a minha idade a tua não dá, hein? Esse tempo aí. Caramba, viu? Muita coisa, cara. Então, Fortec, cara, muito obrigado por estar patrocinando. Vem vídeo novo por aí. E esse mês temos aquele episódio especial. Não vou falar o convidado ainda, não vou dar esse spoiler, mas o spoiler que eu dou é que vamos ter um episódio especial novamente com a Fortec. Tivemos com 3 professores da última vez. Bacana. Hoje... esse mês também teremos um episódio especial com a Fortec, mas no decorrer dos dias eu vou compartilhando com vocês. Empório tem tudo, pensou em hidráulica, material de construção, elétrica, pensou em Empório tem tudo, Rua Uberaba 319, Jardim Independência, São Vicente. Chame o Kleber, ele entrega a domicílio. Muito obrigado pelo apoio, Empório tem tudo. TN Infucel, loja de conserto de celulares, computador, notebook. Você pode comprar seu carregador, sua capinha, sua película, o que você quiser, seu smartphone, vai lá na TN Infucel, chamem o Adeilton, com toda certeza ele vai te atender da melhor maneira possível. E pessoal, antes de tudo, novamente, eu sou um cara que o pessoal já conhece aí, que gosta muito de agradecer, tenho muita gratidão, então muito obrigado novamente por terem a gente agradece vindo no novamente podcast. Também. E queria fazer a primeira pergunta pro Pedro. Vambora. Que hoje, como é a parte 2, eu queria deixar claro para vocês que a gente não vai adentrar novamente sobre
como vocês se conheceram, que a gente já teve essa... Quem não assistiu o outro, entre e assiste o outro, não é isso? Exatamente. Hoje é coisa nova. Mas eu queria que vocês... A única coisa que eu quero que vocês repitam hoje é que eu queria que vocês contassem um pouco de vocês, sobre um pouco da profissão de vocês, para quem está assistindo esse episódio pela primeira vez e quem quiser conhecer mais, assistir o outro. Vou começar, então. Eu quero começar. Pode começar, amor. Bom, então, eu sou médico veterinário, né? Estou médico veterinário, né? Nesse momento, a gente nunca é médico veterinário, não vira médico veterinário, né? A gente está, né? A gente está fazendo a profissão da melhor forma possível. Sou formado aí há alguns anos, tá? O meu trabalho é um pouco diferente, atendo a domicílio, né? Na casa das pessoas. Muita gente não conhece esse trabalho, não entende o que é esse trabalho, que é feito com muito amor, com muito carinho, na casa do nosso paciente. E por que foi escolhido, né, trabalhar dessa forma? Poderia muito bem abrir um hospital, abrir uma clínica, né? Tive várias oportunidades bacanas de trabalhar até aqui no Brasil e fora do Brasil, nessa área, né? Mas eu decidi atender a domicílio pela facilidade que tem os pacientes, né? Nesse atendimento. Então, você evita o animal a ter que sair da sua casa e ir até o local, acaba estressando mais no atendimento, às vezes quando leva a um hospital, a uma clínica. Tem o deslocamento também, né? Que às vezes o animal às vezes passa até mal no carro, né? Balança bastante e tal. E também, na sala de espera mesmo de um hospital, de uma clínica, ele pode pegar alguma outra doença. Então, o atendimento domiciliar, em vários aspectos, tem alguns aqui, porque não dá para citar todos, mas é bem bacana. E além do atendimento domiciliar em casa, né? Então, consultas em casa, exames laboratoriais feitos no conforto da casa, né? Que é uma coisa que me faz muito feliz de conseguir ajudar tanto o tutor, né, e o meu paciente com esse atendimento muito diferente. Além disso, eu tenho um programa de TV também, né, há 7 anos. Então, estou apresentador, né, do programa Pedro Filetti na Santa Cecília TV há 7 anos. Um programa que começou bem pequeno, numa outra emissora, onde eu tive a oportunidade de conhecer melhor esse mundo da televisão, como é difícil, né, você encontrar patrocinadores, apoiadores, pessoas que querem te ajudar e confiar em você e no seu projeto. Esse projeto cresceu muito, tive a oportunidade de mudar para a Santa Cecília TV, a convite do diretor-geral, que é o Marcelinho Teixeira, né? Um cara que tenho muita gratidão a toda a família Teixeira. Comecei meu programa lá e muita dificuldade, né? Sabe, você está nessa área de empreendedorismo, sabe como é difícil. Crescemos muito, começamos com uma data na semana, era sábado, 8h30 da manhã. Hoje a gente está em 4 datas, então domingo às 14h30, terça às 15 horas, quarta às 17 horas e sábado, 8h30 da manhã. Com essas reprises todas, a gente consegue chegar num público aí de 3 milhões de pessoas, né? Porque são várias regiões, o programa não passa só em Santos. Sim. Santos, São Vicente, Guarujá. E é uma TV aberta, então mudou muito, porque eu vim numa TV fechada. Quando você muda para uma TV aberta, quem tem um cabo assiste. Exatamente. Então, é uma audiência bem grande que acompanha e muita gente acha que tem a ligação do meu programa com a medicina veterinária. Não tem. Quando eu comecei o meu programa, nem era formado ainda. Então, lógico, a gente comenta às vezes de alguma coisa da medicina veterinária e tal, mas assim, é mais focado em entrevistas. Então, contar a história das pessoas, né? Conhecer o que fez essa pessoa trilhar um sucesso ou um não sucesso, né? Porque também é interessante comentar da vida da pessoa em si. Então, são histórias de vida, né? São momentos especiais de cada pessoa, de cada entrevistado, onde eu aprendo muito a cada dia, né? E espero continuar aprendendo aí por o máximo de tempo possível. Então, acho que eu já dei um resumo. Tem um trabalho também bacana assim nas redes sociais, bastante gente acompanha, né? Curte o meu trabalho, que eu já tenho há quase 10 anos nas minhas redes sociais. Fiquei um tempo fora das redes sociais, você sabe disso, para descansar, para estudar. Voltei agora, né? Com muita gente pediu, muitos patrocinadores e tal. Voltei agora com força máxima e sou feliz em tudo que eu faço, né? Então, se tiver mais alguma coisa, a gente também faz também, porque acho que a gente está aqui para aprender, ser feliz, fazer bem para a gente e para o próximo também, que é o mais importante. Com toda certeza. Ingrid, por favor. Boa tarde, eu sou a Ingrid, eu sou psicóloga clínica. Não sei se eu vou falar tão bonito que eu estou psicóloga clínica, né? Mas eu sou aqui de Santos, apesar de eu atender o Brasil todo. Eu fiz a minha faculdade de psicologia aqui na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Fiz a minha pós-graduação em neurociências também aqui na Unifesp. E o meu mestrado em ciências da saúde também aqui na Unifesp. Então, eu passei bastante tempo ali na área da pesquisa, pesquisando sobre mulheres, sobre obesidade, psicologia, como que isso tudo se encaixa. E desde então, desde que eu era bem novinha, ainda na graduação, eu já trabalhava com pesquisa na IC. E, geralmente, quando a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha muito para o lado da terapia cognitivo-comportamental, que é, inclusive, a linha que eu atendo,
porque ela tem bastante comprovação científica, ela tem métodos bem estabelecidos, então é bem mais fácil de você fazer uma pesquisa. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? Eu atendo agora o Brasil inteiro. Eu falo que eu tenho muitos pacientes de Minas Gerais, então os que estiverem me ouvindo vão um oizinho, porque eu tenho muitos pacientes ali de Minas, mas tenho pacientes no Maranhão, em Vitória, Tocantins. Então, assim, o Brasil todo, Rio de Janeiro, aqui de São Paulo também, ali do ABC Paulista tem bastante. Então, eu estou atendendo o Brasil todo, todas as idades. Eu só não atendo crianças muito pequenininhas, porque eu só atendo online, né? Já fiz atendimento presencial, mas realmente, depois que eu comecei a atender online, eu não quero outra coisa. Não vi perdas, né? A relação terapêutica, que eu sempre falo que é o mais importante, a técnica é muito importante. Você saber o que você está fazendo é muito importante, você se formar, buscar conhecimento. Mas o mais importante é a relação terapêutica. Porque não adianta, eu posso falar para você, olha, a gente vai formar aqui todo o seu planejamento clínico, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você não confiar em mim, se a gente não tiver uma boa relação terapêutica, você não conseguir dizer para mim, olha, Ingrid, aqui eu ainda não consigo, isso aqui eu ainda preciso trabalhar um pouco mais para conseguir fazer essa exposição gradual, por exemplo, não adianta. O mais importante é a relação terapêutica. E eu sinto que, mesmo sendo online, essa relação é muito boa. Então, eu sempre converso com os meus pacientes, mando mensagem, eles me atualizam, me mandam coisas. Olha, Ingrid, eu consegui fazer aquela conversa difícil que a gente estava falando. Então, é uma relação muito próxima. E eu sou, assim, muito realizada no que eu faço. Eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa. E os meus pacientes, como eu falei da outra vez, quem quiser assistir a parte 1, né, às vezes eu ainda posto, os meus pacientes são muito importantes para mim. E eu amo essa minha profissão, quero continuar nisso por muito mais tempo, quero fazer outras coisas, estou com outros projetos aqui um pouquinho mais para frente, de talvez ajudar outros profissionais que estão começando na área também, um curso, fazer talvez também alguns grupos, né? Porque às vezes os pacientes falam para mim alguma coisa do tipo... eu queria tanto alguém que tivesse o mesmo problema que eu para eu conversar. Ou, eu não conheço ninguém que já passou por isso. E eu conheço vários, porque eu tenho um monte de gente. Então, nossa, se eles se conhecessem, talvez, né? Então, estou com vários projetos aí pela frente e vai dar tudo certo. Graças a Deus. Pedro, vamos lá. Tenho uma pergunta para você. Primeiramente, queria falar que eu estou como entrevistador. Opa, tá bom, aí sim. Mas queria que você falasse como você vê a importância da prevenção na saúde dos animais, na veterinária. Olha, não só dos animais, né? Mas na saúde em geral, de todos, porque prevenção é muito difícil as pessoas pensarem em prevenção hoje em dia. Geralmente, a gente tem uma cultura no Brasil, e no mundo também um pouco, em alguns lugares, de tratar apenas quando a pessoa, o indivíduo, né, o animal, está doente. Então, você está doente, você vai até o médico vai lá, vai te receitar um remédio que vai remediar aquela doença, né, e vai resolver, né, dependendo do caso, aquele problema que você está passando, aquela enfermidade. Isso é normal, tem que ser, né, assim mesmo, só que essa cultura de só procurar o médico, né, só procurar ajuda nessa questão de prevenção, fica muito de lado. E, de certa forma, a gente precisa incentivar que as pessoas, né, tenham essa consciência com elas mesmas e com seus animaizinhos, de prevenir as doenças. E como prevenir as doenças? Tendo uma rotina, né, no seu médico veterinário, né? Então, isso é muito importante. Até porque a medicina curativa, né, é muito mais cara e dá muito mais trabalho para resolver. Então, um exemplo, você doente, é muito mais difícil de resolver o problema do que antes de você ter essa doença, você fazer a prevenção. Então, um exemplo, é mais barato você tomar uma vacina, né? Ou pegar essa doença e ter que fazer o tratamento para essa doença que você pegou porque você não tomou a vacina. É mais barato tomar a vacina. Então, é mais ou menos esse pensamento. É mais fácil prevenir, né, a AIDS, né, com camisinha, né, com essas formas de prevenção, ou cuidar da AIDS, né, depois que a pessoa, né, já está com a doença. Então, assim na medicina veterinária é a mesma coisa. Então, o que é importante para o seu pet, né, para o seu cão, para o seu gato? Vacinação, vermifugação, né, amor, carinho, descanso, sol, essas coisas. Então, isso é muito importante. Alimentação saudável, são coisas simples, todo mundo sabe. Só que nessa vida corrida que todo mundo está levando,
ninguém está prestando atenção nos detalhes. E esses detalhes, né, que todo mundo sabe, mas às vezes acaba esquecendo alguma coisa de estar fazendo na prática, fazem toda a diferença. Então, é basicamente isso. A prevenção ela é importante não só para os animais, mas para todo mundo, né? E o governo brasileiro já percebeu isso. Por isso as campanhas de divulgação de prevenção, por isso, né, de certa forma, essa insistência, né, para as pessoas se cuidarem, porque viram, realmente, é uma conta matemática, que é mais barato você cuidar da pessoa antes de estar doente do que depois, quando ela estiver com a diabetes, quando ela estiver com câncer, e aí precisar realmente de um cuidado que realmente vai ser mais caro e mais trabalhoso. Com toda certeza. Falou tudo. Boa. Falou tudo. Tiagão, anota. Anota que vai ser importante depois. Agora, vai ser que nem o outro. Uma hora aqui, uma hora Você aqui. que manda. E aí a gente vai indo tá aqui só obedecendo. nessa estratégia. Ingrid, queria te perguntar, quais estratégias você recomenda para lidar com o estresse do dia a dia? Porque as pessoas a gente vive num século onde as pessoas estão muito estressadas. Verdade. Muito estressadas, então acredito que tem alguma estratégia para aliviar esse estresse. Achei interessante porque não desvia muito da prevenção que você falou com ele, né? O que acontece? Muitas das doenças, os transtornos, vêm do estresse. Né? Então, você vai ficando tão estressado que você pode ficar deprimido ou você pode desenvolver algum transtorno de ansiedade. Então, o que a gente faz? Por que você está tão estressado? Você está tentando dar conta de alguma coisa que você não consegue? Você quer mostrar alguma coisa para alguém? Você quer que as pessoas gostem muito de você? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que todo comportamento ele tem um ganho. E toda falta de comportamento também tem um ganho. E aí você pode dizer para mim assim, mas eu não ganho nada com isso, eu não ganho R$1 com isso. Alguma coisa você ganha, nem que seja uma falsa segurança. Então, se eu não me colocar aqui, se eu não disser não, essa pessoa não vai me odiar, ou eu não vou perder o meu emprego. Alguma coisa está acontecendo ali. Então, o que a gente faz? Quando você começa a fazer terapia, a gente vai dar uma mapeada naquilo que você pensa. Eu fiz até uma ficha para os meus pacientes, para eles colocarem os pensamentos, a situação, exatamente para ele conseguir ter essa visão. Do que eu tive medo naquele momento? E aí você vai entender, eu estou estressado porque eu estou tentando fazer uma coisa que eu nem preciso. Dando um exemplo muito básico, assim, tinha um paciente X, né? Nunca vou citar nomes aqui por motivo de sigilo, e ele estava muito estressado com o trabalho, muita demanda, fazia muita hora extra. E aí eu cheguei para ele e falei assim, tudo bem, seu trabalho está muito difícil, mas qual que é a sua meta ali? Ele, eu só queria ficar mais 6 meses, porque depois eu vou mudar de empresa, não quero ficar nessa empresa. E aí eu falei para ele, mas para essa sua meta, será que você precisava estar se esforçando tanto, fazendo tanta hora extra? Por que você está fazendo isso? E aí ele parou para refletir e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, muitas vezes, a gente não pensa qual é a nossa meta, ou por que a gente está fazendo aquilo, e a gente vai ficando muito estressado, tentando dar conta de tudo, ou agradar todo mundo. E é isso que a gente vai descobrir para que você consiga lidar da melhor maneira possível. Não sei se eu respondia. Respondeu. Agora, não fugindo muito do assunto da prevenção, quais são os maiores erros que os tutores cometem com seus pets? O maior erro, acho que é acreditar na rede social, na internet, em tudo que está escrito. Porque a internet quer te vender produtos, né? É normal, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas desde que seja da forma correta. Então, às vezes, eu mesmo estou mexendo lá na internet, eu vejo, olha, esse pozinho aqui, você coloca na ração, seu cachorro nunca mais coça. Aí eu fico pensando, mas peraí, mas será que se for uma bactéria, um fungo, que pozinho é esse? Que pozinho mágico, tipo, né? É um pozinho que arruma tudo, né? Qualquer problema. Quantas doenças? Pode ser um problema hormonal, esse pozinho também vai resolver o problema hormonal, né? Pode ser uma alergia alimentar, esse pozinho também resolve o problema alimentar. Então, assim, são soluções mágicas que geralmente são entregues nesses tutores, né? De forma muito forte nas redes sociais, que acham que vão resolver o problema fácil. Então, eles acabam optando por isso. E, às vezes, isso pode até complicar ou não dar efeito nenhum, mas, no final, vai ter que procurar um profissional para poder resolver esse problema. Então, é aquilo que a gente estava falando da prevenção, né? É mais barato você entender, né, o que precisa ser feito, né, que é realmente ter uma rotina no seu médico veterinário, você ter esses cuidados com o seu animaizinho, que são cuidados simples, que todo mundo sabe e tal, do que você ficar prorrogando e inventando, né, soluções milagrosas. Então, isso é uma coisa que eu vejo bastante, um erro dos tutores, né, que eles cometem. E outro erro é achar assim,
eu não vou dar esse ano vacina porque o meu animal não sai nem de casa. Ou não vou vermifugar porque não tem verme, né? Então, coisas assim que às vezes a pessoa ela conta uma mentira e acredita nessa própria mentira, né? Por conta do conforto e tal. E aí que complica às vezes, porque uma falha dessa, o seu animal pode, né, ter alguma doença, às vezes uma doença silenciosa que você não está, né, nem percebendo, que pode acarretar em vários problemas. Com toda certeza, e entra muito no assunto da prevenção, né? Que Sim, você disse. com certeza. Tudo muito ligado. Agora, voltando aqui para Ingrid. Vamos que vamos. Queria perguntar como você identifica os primeiros sinais que as pessoas vêm tendo com os transtornos psicológicos. Porque acredito que muita gente hoje é o século da ansiedade, o pessoal fala, né? E muitas pessoas vêm tendo muitos transtornos psicológicos. E eu queria que você falasse para o pessoal como identificar esses primeiros passos assim para resolver. Acho que a primeira coisa é falar que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente vai diagnosticar alguém. Muito cuidadoso. E falando assim de ansiedade, geralmente as pessoas chegam para mim e elas falam, eu tenho TDAH. Eles chegam na primeira consulta já muito diagnosticados. E eu tomo muito cuidado com isso, porque eu já tive casos de pessoas que chegam com um diagnóstico e aí passam algumas sessões e eu tenho certeza que aquele não era o diagnóstico certo, né? Às vezes foi feito por um outro profissional ou por um psiquiatra e eu tomo muito cuidado com isso. Então, o que a gente tem que olhar para saber? Também tem uma outra coisa muito interessante que a pessoa chega para mim e fala assim, isso que eu tenho, Ingrid, é grave? Isso que eu tenho é normal? Palavras muito fortes, né? O que é normal? E eu costumo dizer que o que importa é se está te fazendo sofrer. Então, como é que eu identifico se isso aqui é normal, se isso aqui é grave? Está te fazendo sofrer? Você está conseguindo ser funcional como você era? Ou você está tendo perdas? Você está deixando de sair? Está deixando de se envolver com alguém por medo? Então, é isso que você precisa olhar, porque também entra novamente na prevenção. Então, agora eu estou conseguindo segurar as pontas, estou um pouquinho ansioso, estou deixando de fazer uma coisa ou outra, mas eu ainda trabalho, eu ainda consigo fazer algo básico em casa, cuidar da louça. Mas a vida é isso? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Então, o mais importante é a sua saúde. É se você está bem, se você está em sofrimento. Então, estou sofrendo. Será que já não era legal você conversar com alguém? Né? E aí eu vou olhando coisas muito pequenas, às vezes, né? Então, poxa, por que você deixou de fazer isso? Será que realmente você não quer se relacionar ou você está com medo de se relacionar? Por que você está evitando tanto essa situação? Então, a gente faz um mapeamento geral, tanto das suas metas, porque as metas não são minhas, as metas são do paciente, a gente faz tudo junto. E aí eu vou entender, poxa, se a sua meta é essa, então por que você está evitando isso? E a pessoa vai se dando conta, né? Então, acho que é basicamente isso. Os sinais são, eu estou sofrendo? Eu estou tendo alguma perda funcional ou de uma meta que eu gostaria e estou deixando para lá, estou esperando o tempo passar? Não, gente, vamos tratar isso hoje, porque o seu futuro é muito importante, o seu hoje é muito importante. Se você não fizer hoje, ninguém vai fazer por você. Sim. E entrando, já pedi licença para o Pedro que eu falei que ia fazer naquela, mas eu não vou conseguir segurar essa pergunta fugindo desse assunto. O que você diria para quem está pensando em buscar ajuda na psicologia, mas tem receio? Aquela pessoa que tem aquele preconceito, né, com quem vai para o psicólogo, algo do tipo, e tem aqui esse receio. Entendi. Não sei se você está falando, porque a gente tem um mito, né, de que quem vai em psicólogo é louco. Sim. E aí as pessoas chegam para fazer terapia muito travadas. Então, mas o problema não sou eu, o problema é minha mãe, o problema é meu namorado, que é ciumento, o problema é... Então, a pessoa já chega querendo se justificar, que o problema não é ela. Mas, na verdade, quem está sofrendo é você. Então, mesmo que seja para melhorar a comunicação e talvez ter uma relação melhor, ou para você não sentir tanto, né? Que nem eu sempre digo, se você está bem com o seu mundo interno, o seu mundo externo fica muito mais fácil de lidar.
Então, se você que está sofrendo, faça você a terapia, né? Mas você estava falando... pode repetir a pergunta para mim, que eu me perdi agora. O que você diria para quem está pensando em buscar ajuda psicológica, mas ainda tem receio? Ah, tá. Se você tem receio de fazer terapia porque você acha que alguém vai te julgar, não faça isso. Porque as pessoas não vão viver por você. Ninguém vai viver a sua vida por você. E, mas porque alguém vai comentar... Quando você estiver alcançando seus objetivos, as pessoas também vão falar que é por causa delas e não vai ser. Né? Então, todo mundo está pronto para te julgar e eu tenho certeza que quem está muito feliz não está julgando ninguém. E se você tem medo, por exemplo, de não se identificar, se você tem medo de não funcionar, faça uma primeira consulta. Geralmente, quando a pessoa vem fechar comigo, eu faço uma reunião gratuita de 15 minutos, geralmente, para a pessoa sentir se ela consegue confiar em mim, se ela gosta da minha abordagem, se ela se sente à vontade. Então, faz uma conversa com esse psicólogo, vê se ele oferece esse serviço. Faz uma primeira consulta, às vezes, se você ainda está um pouco em dúvida. Veja como é a abordagem, eu sempre explico a minha abordagem, como que funcionaria para o caso da pessoa, como que a gente trabalha. É lógico que é uma coisa mais resumida, porque se eu for explicar tudo, a pessoa vai ficar lá horas ouvindo, né? Então, não é essa a ideia. Mas eu sempre explico, procure um profissional que te deixe seguro, que te explique como que funciona esse tratamento. Comece, veja se você se identifica. Tenho certeza que você vai encontrar um profissional que você vai gostar. Não gostei de fulano, tenta outra pessoa. Sempre vai ter alguém que você vai se identificar. Pô, respondeu a minha pergunta. Muito bom. É isso aí. Bom, vamos lá. Agora, Pedro. Só falando, essa conversa que ela falou Claro. é legal, porque geralmente assim, você quer procurar um tratamento, né? Aí você já fica falando, nossa, eu vou fechar um pacote com a pessoa, que eu nem conheço a pessoa, eu nem sei como vai ser esse profissional, tal. Então é legal isso que ela faz, que é uma conversa antes de fechar, para conhecer a pessoa, né? Entender a pessoa e até para a pessoa ver se gosta da abordagem dela, da linha dela, né? Eu acho que isso deixa a pessoa também com mais conforto de decidir se ela quer fazer ou não, né? Faz muito sentido. Com toda certeza. Vamos que vamos. Um conforto maior, né? Sim. Do paciente com a doutora. Com certeza. Bom, agora falando sobre a medicina veterinária, queria que você falasse como o avanço da tecnologia vem afetando essa área, porque hoje a gente tem muitos avanços na tecnologia, então, inteligência artificial, esses equipamentos de alta tecnologia. Então, como que vem afetando a medicina veterinária? Olha, inteligência artificial, né, e essas coisas, muitos profissionais se preocupam com isso. Eu vejo com muito bons olhos isso. Acredito que isso vai ajudar muito o bom profissional a ter o resultado melhor, mais rápido e dá para comparar ainda com o resultado anterior. Então, você sabe que eu tenho um programa de TV, né, que estou apresentador, e eu levei, nesses últimos tempos, o dono da Multimagem, o Dr. Clemente, que ele trabalha com medicina nuclear, né, são máquinas muito bacanas. Ele estava me explicando que hoje em dia um exame feito, né, lá na Multimagem, né, ele já compara com um possível outro exame que a pessoa tenha feito. E já dá o resultado para o médico se melhorou, se piorou em quantos % e o caminho do que fazer. É lógico que o profissional precisa revisar isso, ler novamente, né, entender cada ponto, ver, mas ele diz que nunca erra. É uma coisa assim impressionante. Então, ajuda muito. E ele falou que o exame que demorava 40 minutos para ser feito, em 10 minutos é feito por conta dessa inteligência, né, muito moderna. Então, é uma coisa que o Brasil, que falta no Brasil, que é investir, né, em tecnologia e inteligência, né? O Brasil é um país que tem muita coisa boa, mas às vezes não investe nisso, né, em pesquisa para poder criar essas coisas. Mas a gente tem que, né, infelizmente, importar essas coisas. Só que a gente traz uma tecnologia muito bacana. E na minha área, acredito que vai ajudar muito. Como eu te falei, vai deixar os exames mais rápidos, né? O diagnóstico ainda mais seguro, né? Hoje a gente já tem diagnósticos bem seguros, mas acredito que venha só para melhorar, né? E a gente poder, numa correria de um dia, né, que atende vários pacientes, poder comparar, né, como esse paciente chegou na primeira vez, como está hoje. Então, imagina, se o médico, hoje, um médico que tem uma vida corrida, ele consegue comparar 5 exames de um paciente dele, não dá para comparar 5 exames num tempo de 5 minutos. Não tem como, né? Só que essa máquina, né, esse poder, essa tecnologia já faz isso. Já te fala, olha, quando o seu animalzinho veio aqui no atendimento, ele estava com a glicemia em tanto, agora está em tanto, então piorou isso, então já fala para esse tutor mudar a alimentação. Então a gente, com essa inteligência, consegue
prevenir ainda mais as doenças. Então, essa tecnologia veio para melhorar. A gente já usa em algumas coisas, né? A gente já está automatizando algumas coisas e também usando essa inteligência artificial. Mas eu acredito que, com o tempo, isso vai vir para ajudar mais ainda. O que não pode é substituir, né? E eu acho que isso nunca vai substituir o profissional. Porque quem tem a interpretação de tudo isso é o profissional. Até porque... ele até falou, o doutor, né? Nunca erra, tal. Não. Mas às vezes vai errar alguma coisa e às vezes vai interpretar de um jeito que não é o melhor jeito a seguir. E aí essa clínica que a gente chama clínica médica, só o profissional mesmo com experiência, né? E inteligência humana para poder, né, decidir o melhor caminho. E saber usar da maneira correta, né? Com certeza, com certeza. Bom, agora você falou que a inteligência artificial, sabendo usar, facilita o trabalho de certa forma. Mas eu queria saber também qual o maior desafio dos veterinários no dia a dia para cuidar do bem-estar do animal. Desafio, você diz com a inteligência ou não? Não, dos desafios diários. Eu acredito que os desafios diários do médico veterinário, além, né, tem muito profissional mal remunerado, né, nessa área, né, também é uma área difícil, porque a gente luta muito, né, para a gente conquistar, de certa forma, o respeito da classe veterinária, né? Então a gente tem que se unir mais, né? Os profissionais, os médicos veterinários têm que se unir mais. Eu acho que os médicos são mais unidos do que os médicos veterinários. Você vê o médico, né, vai uma pessoa para o médico, aí um outro médico fez uma coisa que não foi tão boa, o médico fala, não, mas cada um tem um jeito e tal. Quando vai no veterinário, o outro já quer falar mal do outro e tal. Eu acho que isso não é legal. A gente tem que se proteger a nossa classe, né? Porque todos estão tentando, né, de certa forma, ajudar a vida daquele animal. Então isso eu acho muito bacana. Fazer, né? Tentar proteger a nossa classe. E sobre o que você me perguntou, né? Eu acredito, que eu já esqueci, o que você me perguntou mesmo? Eu tô igual tu. Os desafios diários. Não, a gente vai... Assunto, né? Podcast é assim. Vai falando, mas é isso aí. Podcast é isso. Não, vamos que vamos. Mas assim, os desafios diários realmente com o tutor é seguir o que a gente fala. Porque às vezes é falha nossa também de não ter explicado tão bem. Então eu me cobro muito de explicar 2, 3 vezes a mesma coisa. A pessoa pensa, caramba, mas o que é isso? Será que ele tá achando que eu tenho um problema? Tal? Não é isso. É que eu quero que a pessoa realmente entenda linha por linha do que está escrito, certinho o que está escrito. E a pessoa conseguir fazer essa constância. Então, exemplo, um tratamento, uma ração, tal. Às vezes a gente passa isso, o tutor fala, você fez? Eu fiz. Mas na verdade não fez. Então a gente tem que saber identificar quando o tutor está falando realmente a verdade, né? E quando não está. Então acho que essa é a maior dificuldade com o trato do animalzinho. Não é o próprio animalzinho, mas é o tutor seguir o que a gente fala, entender a nossa comunicação, isso a gente tem que se cobrar. Sim. E realmente... tem gente que parece que assim, ele não faz o que você pede e aí ele quer falar, olha, putz, não melhorou como eu queria, tal. Mas você fez isso? Não fiz. Mas você fez aquilo que eu te pedi? Não, também não fiz. Eu falei, mas então tem que fazer, tal, porque senão como é que eu vou comparar se tá dando certo ou não, né? Eu vou entender. Essas coisas assim, é mais de comunicação e da pessoa seguir o que você está falando. Tirando isso, o nosso tratamento com o animalzinho, assim, é sempre perfeito, porque não tem como, né? O animalzinho, ele mostra, né, pra gente com sinais se ele tá bem, se ele não tá. Então, basta o profissional estar bem, né, antenado em tudo que ele vai saber identificar. Isso aqui é uma enciclopédia. Pô, eu tô sem graça aqui, Thiago. Não, para com isso. Ô, Thiago, eu tô sem graça. Mas, entrando num outro contexto agora para Ingrid, a gente viveu tempos difíceis nos últimos tempos, com a chegada de uma pandemia mundial. E foi loucura para todo mundo, né? Para todos os profissionais. E eu queria te perguntar como que a psicologia pode ajudar na promoção da saúde mental em uma possível pandemia. Ou na pandemia anterior, que seja. Sim. Até hoje eu tenho alguns pacientes que ainda têm resquícios da pandemia. Então, como as pessoas ficaram muito isoladas, elas acabaram ficando mais ansiosas, mais deprimidas, acabaram convivendo mais com seus familiares algumas vezes. Então, tudo isso acarretou em diversos outros problemas. E também teve alguns desafios financeiros, né? Muitas pessoas passaram por crises financeiras muito grandes, perdas muito grandes, perderam entes queridos. Então, a psicologia, na promoção da saúde mental, nesses momentos, é de fundamental necessidade, né? Devia ser algo assim, promovido até pelo governo. A gente sabe que em estado de calamidade, muitas vezes eles até fazem, mas é algo que só pode ser presencial. Tem diversas coisas que acabam não dando tão certo. Imagina você se locomover para esses lugares. Às vezes não tem nem para abrigar as pessoas que estão, por exemplo, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, eles não conseguem receber muitas vezes nem as próprias pessoas. Então, tem diversos desafios
nesse tipo de coisa. Mas as pandemias, elas vão mexer em tudo. Então, tanto no seu estado mental, no seu estado financeiro, como que eu vou trabalhar, né? Que as pessoas não podiam sair de casa para trabalhar. Então, como que eu lido com essa ansiedade? Então, a psicologia ela entra nesse foco. Vamos entender o que dá para a gente fazer. O que eu posso fazer nessa situação? Eu costumo falar muito para meus pacientes, isso que você está querendo fazer é uma necessidade ou é uma forte preferência? E qual que é a diferença? A necessidade é você se alimentar. A forte preferência é um hamburgão, né? Você, às vezes, pode não ter aquilo que é a sua forte preferência, mas você pode ter a sua necessidade atendida. Então, a gente vai olhar para isso e tentar entender que, em alguns momentos, a gente não vai conseguir controlar tudo. E outra coisa que eu costumo falar, se você não pode controlar, então não sofra. E se você pode controlar, então por que você vai sofrer? Então, eu sei que é muito mais complexo do que isso. Então, todos esses momentos que a gente passa de pandemia, de calamidades, procure um profissional, converse com ele, fale o que está sendo mais difícil para você. Porque para cada pessoa vai ser uma coisa. E a gente vai tentar reorganizar, te reestruturar cognitivamente para que você lide da melhor maneira. Com certeza. Agora, eu acredito, eu posso estar errado, você me corrija se eu estiver errado. Que ninguém é perfeito. Mas é o seguinte, quando a gente está na pandemia, quando a gente esteve na pandemia, eu acredito que a gente teve muito mais atenção nas redes sociais. E como que a rede social afeta o mental de uma pessoa? Porque muita gente também tem essas coisas com as redes sociais. Sim. Então, como que isso afetou na época de pandemia? Como afeta hoje em dia as redes sociais, que também não é só na pandemia, mas acredito que hoje em dia também acontece muito. Não sei também, corrija se eu estiver errado, mas explica para o pessoal, por favor. Não, eu achei essa pergunta sensacional. Muitas pessoas agora, tá esse boom de TDAH, né? Não que não existam pessoas com TDAH, existem. Mas muitas vezes as pessoas estão tão viciadas em dopamina que elas não conseguem se concentrar. Tem pacientes que não conseguem assistir um filme do começo ao fim. E as redes sociais, e não só as redes sociais, como a inteligência artificial, a Netflix, os streamings em geral já entenderam que as pessoas estão viciadas em dopamina. Então, você vai reparar que eles têm alguns cortes no meio, às vezes, de um episódio. Eles repetem algumas situações para que você entenda, mesmo se você estiver mexendo no celular, para que você não desista de assistir. Então, os algoritmos estão cada vez mais viciando você em dopamina. Então, assim, tem alguns pacientes que só conseguem assistir vídeo do TikTok que dura 20 segundos. Não conseguem nem assistir um vídeo do YouTube. E aí a pessoa, eu estou com TDAH, mas você sempre teve essa dificuldade? Ou você está tendo essa dificuldade agora? Vamos tentar? E aí eu faço vários testes do que a pessoa consegue assistir, se tinha alguém falando com ela, se ela estava estressada no dia. Então, a gente vai pegar várias situações, tentar entender tudo o que estava acontecendo, para ver se realmente faz sentido esse TDAH. A gente pode fazer um teste e tudo mais. Mas as redes sociais, gente, é o capitalismo. Eles estão querendo que você consuma mais aquele conteúdo. E como que eles vão fazer isso? Através de técnicas. Então, vamos viciar a pessoa aqui, nessa dopamina, no que está mais fácil de entender. Sim. E a pessoa vai consumir mais esse conteúdo. Só que você precisa se prevenir disso. E depois que teve a pandemia, logicamente, como a gente começou a consumir mais, todo mundo tinha uma conta no TikTok, começou a fazer um vídeo mexendo no cabelo. E tudo bem você consumir as redes sociais, não tem problema. Mas para pensar como você era anos atrás e como você está hoje. Será que você realmente está saudável? É o mesmo tipo de vício, essa dopamina, de que, por exemplo, um vício em pornografia. É o mesmo caminho, não que tenha os mesmos efeitos, né? Mas é o mesmo tipo de caminho. Sim. Então, pessoal, não assiste o corte do Quem Faz Pod, não, gente. Brincando. Bom, agora vai ser um pouco diferente. Eu nunca fiz isso, até pedi autorização pro meu amigo Thiago, que está nos bastidores, que no podcast deles, Podcast Wave, eles fazem uma dinâmica das cartas. E eu não vou fazer isso em todos, não. Mas hoje, como nós temos uma psicóloga na mesa, eu me senti na necessidade de fazer isso.
Vou explicar pra vocês o que é essas cartas, que nem eles estão sabendo o que é ainda. O Thiago falou pra me fazer surpresa, eu vou fazer surpresa. Eu revelando todos os segredos, ó, Thiago. Mas essas cartas, elas são perguntas... quebra-gelo, é isso? Perguntas aleatórias. Tá. Então, aqui, provavelmente, eles têm um mito no deles que todas as perguntas que caem tem referência com o convidado. Eu não acredito muito, mas eu nunca fiz isso no meu também. Então, vamos ver aqui. Vai testar. Vamos testar. Mas tem perguntas aí? Tem 3 perguntas. Ah, é? E perguntas aleatórias. Ah, não. Mas vocês não vão ver as perguntas. Tá. Escolhe uma aí. Eu vou pra ir puxar ou não? Não olha e Ah, tá. entrega pra Não mim. olhei e entreguei pra você. Toma. Então vamos lá. Eles nomearam isso como dinâmica das cartas. Eu não vou copiar, não vou copiar. Faz uma carta pra cada. Pode ser. É verdade, boa ideia. Boa ideia. Essa daqui é a do Pedro. Então... Aí tu vê qual que é a mais difícil e manda pra ela, tá? A mais fácil é pra mim. A mais fazer duas. tranquila. A mais tranquila. Fazer 2 perguntas pra cada. Vou pegar de cima. As de cima mesmo. Tá embaralhado, não Ela vi. tem confiança, já pega de cima. Eu tenho que pensar bem, né? Olha, vamos pegar um... Bom, vamos ver aqui. Essa daqui é a da Ingrid, deixa eu ver a do Pedro. Xiii, Maria. Eu acho que... Tá, legal. Legal. Bom, vamos lá. Quem quer começar primeiro? Eu. Então vamos lá. A primeira pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar você mesmo de 10 anos atrás, que conselho você se daria? Ah, muitos conselhos para ouvir menos as pessoas. Ter realmente amizade, né? Com quem realmente gosta de mim de verdade. Acreditar mais no meu trabalho, acreditar mais em mim, no meu potencial, nas minhas coisas, né? Tentar ter um pouco de mais tempo de lazer também, que eu acredito que na época de estudo foi preciso muito foco, mas deixei muitas coisas de lado, assim, né? De tempo de família, coisas assim. Acredito que isso, né? E acho que o resto eu fiz tudo bonitinho, graças a Deus. Deus ajudou bastante. Como ele respondeu rápido, eu vou fazer as 3, hein, Thiago? Não vou resistir. Eu vou começar a responder rápido essas perguntas aí, não, senão eu falo muito. Não, mas a intenção é essa. Tá. Eu tô falando da dinâmica, mas... Como seria um dia normal se você fosse um bilionário? Bilionário? Eu já sou bilionário, pô. Aí já é igual ao meu dia. Brincadeira. Olha, eu acredito que não ia ser muito diferente do que é hoje. Talvez eu teria um carro melhor, uma casa melhor, mais conforto do que eu já tenho. Mas assim, eu só uso um sapato, né? Tipo, um pra trabalhar e um pra academia, né? Tipo, um tênis pra academia. Eu não tenho muito essa questão de luxo, não. Então, eu acredito que eu poderia ajudar mais pessoas, ter um pouco mais de conforto na minha vida, mas não ia ser nada muito espetacular, assim, que eu iria fazer. Tenho um grande sonho, eu quero ter uma Ferrari e tal. Eu já gosto do meu carro, já gosto da minha casa, eu já gosto do modo que eu vivo, eu gosto do meu trabalho, então eu ia querer continuar trabalhando, talvez de outra forma, né? Talvez menos trabalho, conseguindo atender mais tempo, né? Esse paciente, mas eu acredito que não ia mudar em muita coisa, não, sendo bem sincero. Muito legal. Você já escolheu ser honesto, mesmo sabendo que sua escolha escutou dinheiro? Não, minto. Vou ler de novo. Tá. Você já escolheu ser honesto, mesmo sabendo que sua escolha custou dinheiro? Se eu já escolhi ser honesto, sabendo que a minha escolha custou dinheiro. Calma, se entender isso mesmo. Fala de novo. Honesto ao invés de ganhar dinheiro. Ah, várias vezes já. Já, várias vezes. Até que a minha profissão é assim, né? Essas perguntas difíceis. Não, porque às vezes assim, você tem que... Na minha profissão tem que ser muito de confiança nas pessoas com você, né? Então, várias vezes eu poderia ter feito algo que eu ia ganhar mais e acabei fazendo algo que eu não ganhei nada, mas a consciência, quando deita ali no travesseiro, né? É o sono dos anjos também. Tranquila. Bem tranquilo. É por realmente essa conduta de tentar fazer sempre tudo certo, né? Nem sempre eu consigo, mas tudo que eu posso fazer, né? E eu tenho isso, eu reviso bastante os meus comportamentos. Eu me cobro muito, né? Nessa conta de honestidade, né? De valores que eu tenho comigo mesmo. E eu vou te falar, Thiago, eu acho que essa aqui, uma dessas, acho que vai pegar bem ali, hein? Porque aqui não falou nada sobre a medicina veterinária, mas tudo envolvido ali no empreendedorismo. Isso. Aqui tem umas perguntas aleatórias, mas tem uma aqui que eu acho que vai ter legal. Porque tem umas perguntas muito absurdas nesse negócio. Vamos lá. Ingrid, você sempre dorme no mesmo lado da cama? Olha, para essa pergunta eu vou ter que chamar meu advogado. Você me deu tanto medo da pergunta? Olha, pior que sim. Eu sempre durmo do mesmo lado da cama. Fato, vamos lá. O que é melhor? Não tem como discutir muito disso, Pronto, né? A pergunta, acabou. mas pronto, já era. Acabou. Essa aqui tem uma discussão legal. Essa aqui, acho que se o Pedro quiser responder também é legal. O que é melhor, amor ou dinheiro? Amor é bem melhor.
Eu sei que é uma pergunta muito ampla para a gente discutir, né? Porque se a gente for pensar numa falta de dinheiro extrema, a pessoa em vulnerabilidade social, ela vai sofrer demais, né? Por que eu digo que o amor é melhor? Porque se você tiver amor próprio, se você acreditar em você mesmo, se você quiser melhorar, é muito difícil que alguma coisa te impeça de alcançar o seu objetivo. Então, seja o amor próprio, seja o amor pelos outros, pela sua profissão. Então, o amor ele sempre vai ser mais importante do que o dinheiro. Porque se você acreditar em você mesmo, mesmo que você perca o dinheiro, você vai lá e conquista ele de novo. Sim. Porque você acredita em você, no seu potencial. Se você tem pessoas que te apoiam... Mas, assim, se você não tem uma pessoa que te apoie, não desista também. Acredite em você. Tenho muitos pacientes que muitas vezes não tem ninguém que possa fazer isso por eles, que os apoiem. A gente tenta que a nossa relação terapêutica também seja um lugar de apoio. Mas, mais do que isso, acredite você no seu poder, naquilo que você pode fazer, porque só você sabe exatamente onde você pode chegar, que você é um ser único, que ninguém vai atender igual você, ninguém vai fazer o seu trabalho igual você tem um diferencial. Sim. Pô, não esperava tanto, hein, Thiago? Muito bom. Se você... Agora aquelas perguntas aleatórias, vamos lá. Mas é aquelas perguntas aleatórias que dá pra discutir também. Se você pudesse aprovar uma lei que todos deveriam seguir, qual seria? Acho que Essa todos... eu quero que você responda também. Tá bom? Eu não pensei muito para falar, né? Mas acho que eu aprovaria a lei de que todos deveriam ter empatia. Todos deveriam ter um pouco mais de empatia. Eu queria ver controlar isso. Como é que eu consigo controlar isso? Ia ter que deixar... Então, o projeto de lei vai... O projeto de lei vai ser um pouco mais difícil de sair. Mas o que eu quero dizer com ter empatia pelo outro, né? Se o outro está passando por uma dificuldade, as outras pessoas terem um pouco mais de consciência, porque eu vejo muito isso. Ninguém liga para o outro se o outro está passando uma dificuldade financeira ou uma dificuldade na família. Então, se você não quer ajudar ou não pode ajudar, então não critique tanto. Tenha um pouco mais de responsabilidade afetiva também com as outras pessoas. Não use as pessoas dessa maneira. Podia até ter um projeto de lei de responsabilidade afetiva, alguma coisa assim. Eu acho que eu colocaria alguma coisa dessa espécie. Esse estilo. Essa eu quero que o Pedro responda também. Acho Eu vou legal. ligar mais voltado nos animais, né? Eu acredito que as pessoas adotam, pegam animais, deixam na rua depois, né? Na Páscoa tem muita gente que dá coelho, né? E aí depois pra criança, a criança para de brincar depois de uma semana e aí Sim. coloca o coelho em outro lugar, joga no lixo, faz uma barbaridade. Então eu acredito que tenha que ter penas mais assim altas, né? Penas maiores para quem comete, né, esses crimes de abandono e tal. Eu acho que essa responsabilidade deveria ser maior. Porque aqui, né, você tem uma pena de 2 anos. Se o cara é primário, ele já não paga essa pena. Se ele tem uma pena de 6 anos, ele cai para 2, porque se ele tiver bom comportamento, ele vai lá. Então, assim, eu acredito que tem que ter, né, para alguns casos, uma lei mais severa, né? Porque quando há lei, né, há mais respeito, né? Há mais medo, né, de fazer algo errado e aí dá um problema realmente. Já que tá tudo com câmera hoje em dia, né? Isso é muito bom. Quem for pego fazendo isso, né, ter de certa forma, uma responsabilidade maior. Eu acredito que isso é uma lei que seria bem bacana. Sim. Eu posso responder novamente? Que eu Pode. acabei de pensar uma coisa que... Claro. Eu recebo muitas crianças querendo fazer terapia. Né? Crianças, eu digo, a partir de uns 11 anos, porque mais novas que isso, eu não atendo por ser online, né? Então, ali entre 11, 15, 16 anos, eu recebo muitas crianças através do meu site querendo fazer terapia. Com a autorização dos pais. Esse que eu ia falar. Tá. Mas por que eu estou falando isso? Elas querem muito fazer e não tem um apoio paterno, materno, uma rede de apoio. E eu não posso atender essas crianças sem autorização dos pais. E muitas vezes essas crianças querem muito e falam: minha mãe não quer, meu pai acha que é besteira, falam que eu estou inventando, que eu não estou sofrendo. E crianças, muitas vezes, com pensamentos intrusivos de morte, de suicídio. Eu já recebi uma que começou a falar também de atentado em escola. Gente, coisas assim pesadíssimas. E essa criança, ela está em sofrimento, mas ela deve estar sofrendo bullying. Só que eu não tenho autorização para atendê-la sem falar com o responsável delas. Então, eu acredito que deveria ter um projeto de lei de que alguém regularizasse isso, né? Eu sei que se eles fossem até já indiquei para uma paciente que acabou não conseguindo fazer, de ir no conselho tutelar, e o conselho tutelar acaba fazendo isso.
mas aí a criança tem medo de ir para uma casa de acolhimento, para acontecer alguma coisa com os pais dela, então ela acaba nunca fazendo. Então, deveria ter algum outro tipo de órgão que regulasse isso. Então, se a criança chegasse lá e falasse, olha, estou passando mal, estou tendo crise de ansiedade, podia ser numa UBS. Ela desse uma autorização e eu pudesse atender. Então, acho que eu faria esse projeto de lei. Então, Bem bacana, né? bem bacana demais. Para a gente finalizar, queria falar para vocês um recado para o público, perguntas interessantes para o pessoal escutar, para quem está nos vendo ou nos assistindo. Primeiramente, para o Pedro, eu acho que eu te perguntei isso no último, vou te perguntar novamente, que eu acho que é essencial para quem quer seguir na carreira. Qual conselho você daria para quem quer seguir na carreira de veterinária? Saber que vai ser muito difícil ganhar dinheiro nessa profissão, ficar rico, né? Fazer realmente o que você ama muito, né? E aí você tem que pensar assim, se eu não for bem-sucedido financeiramente nessa profissão, eu vou ser feliz? Se a resposta for sim, você pode fazer seguramente, né? Não que a profissão não possa te dar bons frutos, né? Ela dá bons frutos, mas é um caminho bem penoso, né? Só quem passou sabe, né? E aí você pode procurar qualquer grande profissional, médico veterinário, que ele vai te falar isso, né? Não só, né, nessa profissão, qualquer profissão, mas na medicina veterinária é bem complicado porque tem uma questão de responsabilidade, né? A gente leva um animalzinho e fala, olha, mas você não ama ele, por que você não atende? Dá só uma olhadinha, tal, essas coisas. Então, eu acredito que se dinheiro não for, né, um potencial assim que você realmente queira muito, eu acho que essa profissão pode ser uma boa escolha, né? Querer cuidar dos animais, né? Querer não só cuidar dos animais, mas curar doenças, tirar as dores, né, desses pacientes. Eu acho que isso é a principal função que eu faço, é tirar a dor dos animais e tentar dar uma longevidade maior de vida com qualidade de vida. Não adianta levar o animal lá por muito tempo, ele em sofrimento. Isso não é medicina, né? Medicina é você curar as doenças e, mais importante do que curar, porque a gente não é Deus, né, para curar nada, a gente é um instrumento dele para tentar fazer essa cura, mas é tentar tirar a dor e dar um conforto melhor para esse paciente. Pô, bacana demais. E agora, pra gente vai ser um pouco diferente, não é conselho, mas é algo que o pessoal tem que escutar isso. Que práticas simples do dia a dia você recomenda para manter o equilíbrio emocional? Interessante. Eu acho que o autocuidado, né? Então, você acordar, fazer um café da manhã que você goste. Eu sei que nem todo mundo tem tanto tempo, mas tente colocar na sua rotina coisas que lembrem que você é importante. Que lembrem você que você é a sua prioridade, né? Que você cuidando de você, você vai cuidar melhor do outro também, porque muitas vezes a gente quer cuidar tanto do outro que não cuida de si mesmo, né? Sim. Então, acho que isso é uma boa prática. Se você puder, faça uma terapia, anote os seus pensamentos, se conheça, porque você se conhecendo, você sofre menos, você sabe para onde você quer ir. E é muito importante, porque se você não entende quem você é e para onde você vai, você está perdido. Você não consegue ter nada na vida, né? Você até consegue alcançar algumas coisas, mas, às vezes, como chega algumas vezes para mim, a pessoa fala, nossa, eu conquistei isso, conquistei aquilo, e agora eu percebo que nada disso me trouxe felicidade. Sim. Né? Nada disso era o que eu realmente queria. Então, se conheça, se cuide e faça uma terapia. Muito bom. Agora, um recado final, considerações finais. Queria agradecer você, né? Agradecer a tua equipe, te parabenizar, né? Logicamente, por realmente fazer, né, o podcast da melhor forma possível. Queria também agradecer a Ingrid, né, que veio comigo e tal, né? Pra gente falar um pouquinho das nossas profissões. Muito bacana, né? Ouvir também, né? A gente conversa muito, mas ouvir também a opinião dela sobre alguns temas é bem legal e a gente acaba aprendendo também muita coisa bacana com vocês, né? Eu acho que é isso, né? Acredito que eu falo muito da saúde animal, empreendedorismo, mas o mais importante que eu quero deixar nesse podcast é para que as pessoas sejam felizes da maneira delas, né? Como elas podem, né? Da maneira que elas puderem, mas assim, buscar a felicidade, né? Buscar a felicidade, perseguir a felicidade e não deixar que ninguém atrapalhe isso de alguma forma, porque a gente tem uma vida, né? E que Deus deu pra gente ter um caminho aí, né, ajudando os outros, ajudando a si mesmo e sendo feliz, né? Acho que não fazendo mal para ninguém, ser feliz é uma das belezas da vida, né? Com toda certeza, muito bom. Ingrid, considerações finais? Buscando um pouco dessa frase que você colocou, eu vou colocar uma muito conhecida, que é o Busca e Conhecimento, do ET Bilu. É isso. Brincando, mas
as considerações finais são muito obrigada novamente. É muito bom estar aqui, falar da minha profissão, daquilo que eu amo, que é a psicologia, que é atender as pessoas, que é poder dar o meu toquezinho na vida delas, para que elas possam viver melhor, ter mais saúde. Então, assim, eu agradeço demais por essa oportunidade, para que as pessoas também conheçam mais sobre psicologia, não só sobre mim, a importância da saúde mental, que elas queiram realmente se cuidar, entendam a importância, que isso tem a ver com as metas de vida delas, com o que elas podem alcançar, que elas são capazes de fazer isso. Então, acho que isso é o mais importante. Agradecer também meu amor. Vamos que vamos. Né? Mais um Que podcast. está aqui comigo, que me apoia, que me ajuda a fazer as coisas. Muito importante, né, ter alguém que te apoia. E acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu. E estamos aí para mais uma. É isso aí. Com certeza. Vamos ter outros, com toda certeza. Já falei aqui que vão ter outros. Serão sempre muito bem-vindos, com toda certeza. Obrigado demais. Parabéns, viu? Parabéns que você tem aí um caminho de mais sucesso ainda. Muito obrigado. Vamos embora. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Até quarta-feira que vem. Ixi, soltei spoiler. Tá bom. Faz parte. Faz parte. Corta. Até Acontece. corta. Se desse, cortava. Até quarta-feira que vem. Tamo junto. É nóis. Valeu.